Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta segunda-feira com muitos assuntos, muito debate, rodada importante do Campeonato Brasileiro e também semana de Grenal. E de imediato nós vamos até a nossa redação. O nosso plantão esportivo Gonçalo Cirne Lima nos traz o seu primeiro destaque nos Donos da Bola desta segunda. Boa tarde, Gonçalo. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ronaldinho Gaúcho com seu futuro indefinido. Robinho também ainda não tem o destino confirmado para a próxima temporada. E no São Paulo, o técnico Muricy Ramalho começa a ser contestado por alguns dirigentes. Muito bem, seguindo, o Gonçalo retorna da Central do Esporte com outras informações do futebol pelo país e pelo mundo. A Fernanda Becker está aqui aguardando a sua participação. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem ao Donos da Bola. Super fácil de participar. Você aí em casa já sabe, né? Pode ser lá pelo Twitter, @DonosDaBolaRS. Pode ser pelo Facebook também. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Ou através do nosso e-mail, donosdabola.rs@band.com.br. Mande seu recado, sua opinião aqui pra gente. Meneghete. Participe conosco. Obrigado, Fernanda. O Internacional venceu o Santos, conquistou a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e com isso acabou aí diminuindo a diferença para o líder Cruzeiro. Veja como foi. O Inter recebeu o Santos em um jogo de times que brigam pela parte de cima da tabela, o que já era motivo suficiente para acompanhar a partida. Além disso, Abel Braga completava 300 jogos sob o comando do Inter, contando todas as passagens dele por Porto Alegre. Ninguém me deu camisa aí com o número 300. E o treinador gostou do que viu. Foi de Juan a primeira finalização colorada. Alex chegou perto também. O que dizer então do Wellington, que chutou a bola na trave? O Inter seguiu pressionando e conseguiu uma falta ao lado da grande área. Mas antes da cobrança, vale a pena ver como foi a origem do lance. Olha só o drible do D'Alessandro. Quando o juiz apitou, mais uma bola na trave. O Santos começou o segundo tempo no ataque. No cruzamento de Cicinho, Dida saiu do jeito que deu para evitar o gol. Em mais uma jogada, Thiago Ribeiro recebeu sozinho e acabou se atrapalhando. Na resposta do Inter, Wellington Silva sofreu falta. Daí o jogo parou. É que o árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou o zagueiro Paulão por reclamação. Ele já tinha cartão amarelo. Inter com 1 a menos, jogo empatado. Cenário perfeito para o Santos? Até seria, mas esqueceram que o Inter ainda tinha uma falta para cobrar. Alan Patrick levantou a bola na área e aos 11 minutos, o camisa 11 marcou. Gol de Rafael Moura. Treino exaustivamente essa jogada e de centroavante. Uma bola você tem que ter a chance e fazer. E claro, o Santos não queria ficar atrás do placar. Só que em vez de igualar no número de gols, igualou nas expulsões. Mena recebeu cartão vermelho após falta em Williams. O técnico Oswaldo de Oliveira precisava de alternativas. E depois de 3 meses, Leandro Damião voltou aos gramados. E justamente contra o Inter, seu ex-clube. E ele teve a chance do empate. Mas o Wellington Silva afastou e vibrou muito com a vitória colorada. Teve de sobra aquilo que andou faltando em alguns momentos, em alguns lances decisivos, como quarta-feira. Uma equipe totalmente concentrada, marcando muito bem. E depois da expulsão também deles, que ficou igual, não tiveram mais chance de gol. Nós tivemos até, inclusive, alguns contra-ataques que poderíamos ter decidido. Vamos até mais, esperar com mais um gol, talvez. Depois de algumas atuações ruins, era tudo que o Inter precisava. E o telão do estádio Beira-Rio já anunciava o porquê. Eu não consegui entender o Abel dizer que depois da expulsão do jogador do Santos, o Santos não teve mais chance de gol. Se aquela bola do Damião dentro da pequena área, se aquilo não é chance de gol, eu não consigo entender mais do que é chance de gol. Aí ó, é uma divergência de conceito de futebol, do que é chance de gol, o que não é. Aliás, na minha opinião, aquela foi a maior chance de gol do jogo. E teve uma do Thiago Ribeiro ainda, pelo lado direito, ainda que ele furou em bola. Mas aquela ali, o Damião dentro da pequena área, com a bola no seu domínio, era só colocar de chapa de esquerda, o jogo seria 1-1. Vamos lá, Chico. Vamos lá, olha só. Agora é a vez do Momento Sky. Imagine só, meus amigos, pagar por mês o valor de mais ou menos um ingresso para a Arena do Grêmio. Ou então para o Beira-Rio. E assistir a todos os jogos do Brasileirão. Bom demais, né? Então preste atenção.
vai ficar ainda melhor. Na semana que antecede o clássico Grenal, a Sky lança um desconto de 50% na adesão. Marcelo Gama, quanto que o novo assinante vai pagar para ter a Sky em casa? Boa tarde. Boa tarde, grande Chico. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Olha só, nessa oferta, na oferta que o Chico mencionou, oferta que antecipa o dia do Grenal, o final de semana do Grenal. Ligando agora, o telefone está aí na tela, você irá pagar para ter a Sky em qualquer lugar do estado instalada só R$60. Só R$60. E um detalhe, hein? Não é só jogos do Brasileirão, não. Campeonato, Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos europeus, Gauchão. Gente, preste atenção, são mais de 300 jogos no ano. É muito, mas muito futebol. Então aproveita, porque o telefone está aí na tela. Só vale para o dia de hoje e para quem ligar até às 2 horas. Promoção que antecede ao Grenal e que também antecede ao Dia dos Pais. Quem sabe, tá aí um presente, ó, infalível, hein? Liga 0800 009 6969. Chico Garcia, 50% de desconto. É demais, é ou não é, meu amigo? Muito bom. Semana Grenal, Dia dos Pais, não perde tempo. Aproveite o desconto na adesão e instale a tua Sky. Ligue agora 0800 009 6969 e consulte essa condição feita para o cartão de crédito. Repetindo, 0800 009 6969. Futebol é na Sky, Meneghetti. Obrigado, Chico. Eu quero dizer a vocês que eu gostei do Inter no primeiro tempo e fiquei preocupado, porque no primeiro tempo, embora não tenha conquistado a vantagem nos primeiros 45 minutos, porque tinha volume, estava se aproximando, estava chegando, criou oportunidades, não claríssimas, mas criou oportunidades para intimidar o Santos e o goleiro Aranha. Aliás, bom goleiro do Santos, esse o Aranha, né? Veterano. Mas no segundo tempo parece que o Inter voltou pior e o Santos voltou tomando iniciativa. E eu acho que o gol do Santos era iminente, assim, que fosse acontecer. Estava, assim, amadurecendo o gol. Foi um jogo meio sem muitas chances de gol, e eu concordo contigo, Meneghetti. A chance mais clara foi a do Damião no final do jogo, que poderia ter ocasionado um empate. O Inter venceu, mas, de novo, sem uma supremacia, sem uma atuação que nos convencesse, né? O Inter acumula 3 vitórias seguidas, mas ainda assim nos deixa várias interrogações sobre a questão desempenho do Internacional. Desempenho, especialmente no que diz respeito à forma como esse volume que o Meneghetti cita acontece. Na verdade, Meneghetti, eu fico até um pouco constrangido de tratar dessa forma, porque o Inter venceu 3 seguidas, os resultados estão acontecendo. Mas o Internacional tem um desempenho fraco por conta de ser um time desorganizado. O Inter ontem teve, em lançamentos do Paulão para o Fabrício, a sua principal ação de transição do primeiro tempo. As jogadas que o Internacional chegou perto do gol no primeiro tempo ontem, que fizeram sim o Inter ser melhor que o Santos, Meneghetti, foram em ações individuais do Alex, do D'Alessandro, do Alan Patrick, do Wellington, que foi o melhor jogador do Inter na partida. O Internacional é um time sem combinação. E eu acho que em determinado momento isso vai acabar fazendo falta. Além da questão aquela que envolve a lentidão, especialmente no sistema defensivo. O Inter foi vulnerável durante o jogo. E só não foi mais vulnerável por conta da incompetência do Santos, que ofensivamente foi uma vergonha. Mas o Inter foi um time vulnerável. O Santos teve 3 jogadores ontem que não fizeram uma grande partida, que são jogadores que têm uma boa movimentação. O Lucas Lima, até dos que eu vou citar, foi o melhor. O Rildo, que é outro jogador também que se esperava um pouco mais, não foi bem. E o Thiago Ribeiro, que é um jogador que eu sou muito fã, também não fez uma boa partida. Eu acho que o Inter foi superior ao Santos, mas o Inter não fez um grande jogo, muito pelo contrário. Eu acho que concordo com o Baldasso, acho que defensivamente o Inter tem muitas deficiências. E outro detalhe que me chamou muito a atenção, o Inter dá muita possibilidade de contra-ataque para o adversário. Talvez se o Santos tivesse um pouco mais de qualidade, poderia ter complicado a vida do Inter. O Inter dá essa possibilidade de contra-ataque, Meneghetti, porque o Inter não consegue segurar a bola na frente. Exatamente. Quem consegue fazer isso é quem tem controle de jogo, quem tem aproximação, combinação do meio-campo. O Inter, como não tem, o Inter, como se vale de ligações diretas, Meneghetti, a bola bate e volta sempre. O Inter oferece o seu campo defensivo para o adversário, por conta dessa falta de capacidade de manter a bola no meio-campo. Nós falamos do time do Inter, da lentidão, e ontem um lance ficou evidente. Eu não vou fazer uma crítica a esse jogador porque é a característica dele. O Inter teve um contra-ataque no segundo tempo e
não teve a rapidez da execução, porque o D'Alessandro recebeu a bola, parou, conduziu no meio e pensou a jogada. E aí o Santos teve tempo de fazer a recomposição defensiva. Então isso também ilustra o quanto falta velocidade no time do Inter. O Inter tem jogadores maravilhosos. Só que interessante do Dida nesse lance. O Inter tem jogadores que tecnicamente são maravilhosos. O Alex é muito bom jogador, o Alan Patrick também é, e o D'Alessandro dispensa comentários. Só que os três são jogadores lentos. São jogadores que não têm infiltração, penetração. Não é só isso. Tu não pode considerar só que o Inter estava com time misto ontem, né? Porque não tinha o Arangues. O Arangues é meio time internacional, né? Mas ele é meio, o D'Alessandro é meio. Tu há de te lembrar, Meneghetti, que antes da Copa do Mundo aqui, quando nós pedíamos um jogador de velocidade para o Inter, quando nós comemorávamos o fato de que o Inter estava tentando o Luque, que é um jogador de velocidade, o Inter tinha o Arangues. Os problemas relacionados à velocidade no time do Inter já existiam com o Arangues. Mas nós já discutimos isso, Baldasso. Mesmo assim, não era tão lento, porque o Arangues tem uma movimentação muito intensa. Ele dá uma mecânica muito próxima Mas a movimentação do Arangues, ela não é de infiltração, ela é de composição. Mas não precisa. Onde que está escrito que um time precisa ter velocidade para chegar na frente? Claro que precisa. Se tu tem... Tu precisa chegar com velocidade. Tu precisa chegar com velocidade. Depende. Se tu tem uma mecânica eficiente de um jogador que faz a bola chegar na frente com uma assistência qualificada, não necessariamente tu precisa ter um jogador veloz. Mas o jogador de escape, ele vai te fazer falta em algum momento. O Inter não tem esse jogador de escape. Mas aí eu acho que o Inter compensa com o Arangues, porque o Arangues tem essa movimentação do vai e vem e da assistência. Não só não compensa, como o Inter do Arangues é um Inter instável, o Inter do Arangues é um Inter que contra o Botafogo faz um grande primeiro tempo e perde o segundo, o Inter tem problemas mesmo com o Arangues. Mas muito menos a corrigir. Não, mas isso é fato, Chico, só que tem um detalhe, eu tô tentando puxar na memória o último gol que o Inter fez de contra-ataque. Vai demorar horas. Eu estou tentando puxar na memória. Porque eu o Inter confesso não tem velocidade, que de repente até um ato falho, eu não me recordo. Não, acho que tem sim. Mas não é, o problema é que não é costumeiro. Essa que é a questão. Chico. É que vocês estão colocando a velocidade como se fosse primordial no futebol. Eu até acho que é. Mas claro que é. Mas se tu não tens, e tu tens jogadores qualificados que estabelecem uma outra mecânica, uma outra formatação de meio campo para chegar no ataque, tá bem. Não, tá bem. Não, se te faltar a velocidade... Então muitos clubes do futebol brasileiro estão a velocidade é um complemento, mas sem esse complemento tu não vai a lugar algum, Chico. O Internacional precisa resolver isso. Bom, deixa eu te dizer, o Grêmio tem jogadores de velocidade e o Grêmio é 10º na tabela. Bom, mas é por outros problemas, né? Bom, mas tá bem, mas eu quero te dizer que não resolve o problema. Não, Chico, só tem um detalhe, tu não adianta, tu não pode pegar essa e colocar como uma característica decisiva. Mas se tu tem um time com uma boa movimentação de meio de campo, mesmo ela sendo lenta, como é o caso do Inter, que pode ser um time mais organizado, ainda questiona a organização do Inter, se tu tiver a velocidade, melhor, né? Porque aí tu define controle e velocidade. Claro. O Cruzeiro tem essas duas coisas. E o time que não tiver essas duas coisas não vai alcançar o Cruzeiro. De novo, vamos citar os Grenais. Olha a mecânica de meio campo e a chegada na frente do Internacional com esse meio campo ideal. Arangues, Alex e D'Alessandro. Eu imploro neste programa, parem de citar os Grenais como referência de um ano inteiro. Os Grenais foram 2 jogos num oceano. Tu tá pegando uma gota dentro de um oceano, um grão de areia na praia. Para tu pegar uma referência, tu pega a referência positiva, né? Não, claro. Tá bem. Para tu pegar uma referência pro resto do ano, onde é que o Inter jogou melhor? No Grenal, que tu tem uma exigência muito grande. Só que a tua referência está ficando cada vez mais isolada dentro do universo do que é o Inter na temporada. Porque o Inter perdeu o Arangues depois da Copa, Baldasso, ele não jogou ainda. Já que tu queres citar o Grenal, eu tô para te dizer que nos Grenais, tão importante ou mais importante do que as ações do Inter foram os defeitos e as ações equivocadas do Grêmio. Mas o Inter soube se aproveitar disso. Perfeito, né? Só que foram 2 jogos. Numa decisão de gauchão. Não. Gente, é que o tempo passou e o Inter não voltou a jogar. O Inter no Campeonato Brasileiro é um eletrocardiograma. Que o Grêmio era o favorito e que nós aqui elogiávamos o trabalho do Enderson pela primeira fase belíssima na Libertadores. Gente, o Grenal a exigência foi grande. Chico, não pode ser a referência para um não ano. Não deve ser. O Grenal tem que ser a referência. Tem que ser a referência. Não é um campeonato Meneghetti, o universo Grenal está ficando cada vez menor e nós continuamos citando os Grenais a decisão do Gauchão. O Campeonato Brasileiro... Antes da Copa, vários jogos para servir a seleção chilena. Voltou da Copa machucado e jogou meio tempo contra o Flamengo. Não, mas aí é o seguinte, aí tem alguma coisa errada, né? Porque o Inter continua sendo dependente de um jogador. Bom, mas né? Não, tudo bem, mas tu tem que ter um grupo, né, Chico? Tu não pode ficar só dependente de um jogador, aí o jogador tá fora, o time não consegue. Houve um equívoco